Olá, querido irmão, querida irmã, salve Maria. Quero compartilhar com você, neste momento, um pouco sobre o tempo da Quaresma, o tempo quaresmal. O que é o tempo da Quaresma? Para que serve o tempo da Quaresma? A Quaresma, meus irmãos, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é o tempo onde nós, em silêncio, oração, jejum, penitência, caridade, amor, esmola, tudo isso, nós nos unimos a Jesus. Então, é um tempo onde nós nos unimos aos sofrimentos de Jesus, nos preparando para viver bem o tempo mais importante da igreja, que é a festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus, o ápice da nossa fé. Por 40 dias nós nos preparamos por meio do jejum, da oração e da caridade, unindo aos sofrimentos de Jesus, olhando o exemplo do Mestre, vencendo as tentações como ele mesmo venceu as tentações do diabo no deserto, e nós nos encontramos com ele na Semana Santa. No domingo de Ramos, Jesus entra então em Jerusalém, é aclamado, e aí inicia a Semana Santa. Depois nós vivemos o Tríduo Pascal, onde Jesus morre, é crucificado, morre, ressuscita no domingo de Páscoa. Ele vence a morte. Eis aí a nossa fé. O tempo quaresmal, então, é esse tempo que nos ajuda a entender tudo isso. Mas o que viver, como viver, o que fazer no tempo quaresmal? Nós ouvimos tanto que o tempo da quaresma é um tempo de penitência, é um tempo de jejum, mas como fazer? Quais práticas nós podemos fazer ou adotar nesse tempo para viver bem a nossa fé? E aí eu listei algumas coisas aqui. Como eu disse, o Catecismo da Igreja Católica nos diz muito bem sobre a questão da Quaresma, e lá diz que na quarta-feira de cinza devemos fazer o jejum, a abstinência de carne, obviamente, e o jejum. Então, é importante que, se você for fazer o jejum, que você faça o jejum completo. Você levanta de manhã, na quarta-feira de cinzas, e também na sexta-feira da paixão. Toma um café e, se possível, fique sem alimentar. Tira uma das alimentações mais essenciais, no caso, poderia deixar o almoço e comer algo na parte da tarde, ou levantaria de manhã, comeria algo bem simplesinho, um café, uma bolachinha, um pãozinho, uma coisa bem simples, bem leve, almoçaria normal, sem regalias, e permaneceria o resto do dia apenas com água, e aqueles que tomam medicamento tomam também os seus medicamentos, isso é muito importante. Então, entenda aí. Os tipos de penitência, de jejum, nós podemos nos abster de alimentos, reduzir as horas de televisão, redes sociais, renunciar a atos e prazeres pessoais, né? Coisas que a gente tem o hábito de fazer, jejum de algum alimento específico, por exemplo. Eu gosto muito de café, gosto muito de bolacha, de pão. Deixe de comer aquele alimento específico. Outras formas também de viver a caridade, doar as nossas coisas. Se tem algo a mais, um tênis a mais, uma roupa a mais, doar para quem precisa. Dar alimentos aos necessitados. Fazer obras de caridade, voluntariado, visitar doentes, idosos, presídios, hospitais. Tudo isso é muito importante. E ainda, também temos outras formas de penitência. Acordar mais cedo para rezar, fazer uma caminhada ou uma peregrinação para um lugar distante, rezando, obviamente. Praticar abstinência de atividades recreativas, por exemplo. Eu todo domingo eu vou no parque de diversões, todo domingo eu vou passear e curtir a vida. Talvez deixar de fazer isso um ou outro dia durante a quaresma. Fazer retiros espirituais, tudo isso é muito importante. E existem também as formas de oração, né? As orações vocais, por exemplo, recitar o terço, o rosário, orações de ação de graça, orações de pedido, de súplica, orações mentais, meditando a palavra de Deus, contemplando a cruz de Cristo, refletir sobre a vida de Jesus, e orações em silêncio mesmo,
Existem outras formas de orações, como adoração eucarística, oração de reparação, intercessão, ação de graças. E aí a gente pode escolher os horários, né? De manhã, de tarde, à noite, antes das refeições, depois das refeições, antes de dormir, em momentos de dificuldade ou até mesmo de crise, né? Então, somos convidados a entender essas práticas. Este é o sentido. E aí existem outras formas. Deixar de usar o celular algum dia da semana, perdoar mais, sabe? Tentar ser mais sincero com as pessoas, reclamar menos. Às vezes nós reclamamos muito, né? E uma coisa muito importante, a gente passar a olhar o lado positivo das coisas. Ao invés de reclamar, de achar que está tudo ruim, agradecer porque a gente acordou, porque a gente tem saúde, agradecer porque o tratamento está em dia, agradecer porque eu tive a oportunidade de ir no médico, agradecer porque não faltou nada em casa. Tudo isso é uma forma de penitência. Às vezes nós queremos só tirar, 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 mas aí também tem o sentido de entender o que se tem, né? Começar a agradecer, reze mais, queira estar mais perto de Deus, isso é importante. E aí, uma coisa que deve nos ajudar muito, evitar murmurar, reclamar de tudo, né? É muito comum dizer que se a gente tivesse a certeza de que amanhã nós teríamos uma dor, a gente já tomaria o remédio hoje para não ter experimentado amanhã. Então, são as práticas que a gente pode estar vivendo. E não se esqueça da confissão, da Eucaristia, dos sacramentos de modo geral, mas sobretudo a confissão e a Eucaristia. E lembre-se que também a oração, a penitência, elas devem ser feitas com sinceridade e humildade. Não adianta fazer da boca para fora ou só fazer para as pessoas verem. Não é uma obrigação e nem uma rotina. Pelo contrário, tem que ser algo de profunda sinceridade e humildade. É importante buscar a orientação então de um padre, do diretor espiritual, para que você possa encontrar as melhores formas de penitência para você. Se observar também, o que é que eu preciso melhorar? Será que eu tenho dificuldade porque eu falo muito das pessoas, eu falo mal das pessoas? Então, pense nisso, né? E peçamos então o auxílio de Nossa Senhora nesses 40 dias. E junto a ela, peça também aos santos. Existem muitos santos que escreveram aí alguns roteiros quaresmais. Leia a palavra de Deus durante esses dias. Escolha alguns livros, leia os evangelhos, não sei. Procure ler a Sagrada Escritura. Tenha intimidade com Deus. Isso tudo é uma forma de se aproximar mais de Deus. E se atente também às provações. Se atente às armadilhas do inimigo. Porque ele está aí, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Portanto, nós precisamos resistir e sermos firmes na fé. Que Deus te abençoe. Espero que eu possa ter contribuído um pouco mais com você para esse tempo quaresmal. Forte abraço, fique com Deus.